Então, gente, vamos hoje iniciar o assunto de formas de expressar a concentração, né? Existem várias maneiras de você expressar a concentração, né? De quantidades, né? Em química, principalmente no segundo ano do ensino médio, é enfatizado esse tipo aqui, ó, concentração em mols por litro. No nosso dia a dia, geralmente a gente expressa em porcentagem. Mas se você pegar rótulos de medicamentos, né, você vai encontrar lá concentrações assim, ó, gramas por litro, gramas por ml, tá ok? Em química a gente vai utilizar a concentração molar, que é o que? Vamos definir logo uma coisa aqui. Solução, né, como você já bem sabe, é formada por duas substâncias, né, um soluto e um solvente. O soluto está em maior quantidade, né? O soluto está em menor quantidade, não é isso? Eu tenho uma videoaula explicando essas questões. E o solvente está em maior quantidade, né? Vou dar um exemplo aqui de solução, né? Se você pegar, ó, sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, misturar com água. Então, se eu pegar 1 grama de cloreto de sódio e misturar mais 1 litro de água, eu vou ter uma solução, onde eu tenho o soluto em menor quantidade e o solvente em maior quantidade, tá bem? Só que existe uma maneira de você expressar em química, em vez de eu expressar em gramas por litro ou em gramas por ml, eu posso expressar em mols por litro, né? Lembrando, quantidade de matéria, né, seria o que? A quantidade de matéria do soluto. A quantidade de matéria do soluto está correlacionada com o conceito de mol, coisa que vocês já viram e eu revisei, né? Então, mol é a quantidade de matéria por litro de solução. Vamos ver como é que eu calculo isso numa questão aqui, ó. Veja, eu tenho uma solução de ácido clorídrico que foi preparada dissolvendo-se, né, em 120 gramas de cloreto de hidrogênio. Veja só, cloreto de hidrogênio nada mais é que é o HCl, só que ele está em estado sólido. Aí eu pego o mesmo e coloco em água, tá bem? Aí vai formar o ácido clorídrico, que é essa substância aquosa, que é o ácido muriático do nosso dia a dia. Então ele tem 120 gramas de ácido clorídrico. Então ele dissolveu em 1000 gramas de água. 1000 gramas de H2O, tá bem? Aí veja, considerando a densidade da água, então ele dá a densidade aí, né, da água 1 grama por centímetro cúbico. Determine qual das alternativas abaixo indica o valor aproximado da concentração da solução preparada. Aí ele dá esses dados aqui de massas molares. Veja, ele quer o que? Que você expressa a concentração em número de mols, que é N, por volume de solução. Primeira coisa aí, a gente pode já atacar uma coisa bem fácil aqui, que é o volume de solução, né? O volume de solução seria o volume de solvente. Só que aqui o volume de solvente não foi dado, foi dada a massa do solvente. Só que a gente consegue, né, fazer uma correlação aqui, ó. Primeiro, a gente consegue transformar massa para volume, tá bem? Então, 1 centímetro, pela relação aqui, ó, de densidade, eu sei que 1 centímetro cúbico de água equivale a 1 grama de água. Então, 1000 gramas de água equivale a quantos centímetros cúbicos? Ó, meio pelos extremos aqui, né? 1 vezes x dá x. Então, x vai ser igual a 1 vezes 1000 dá 1000. Então, esse valor de x aí vai ser igual a 1000 centímetros cúbicos, tá ok? Só que, se vocês não estão lembrados, existe uma relação entre centímetros cúbicos e ml. 1 centímetro cúbico é igual a 1 ml. Então, quer dizer que 1000 centímetros cúbicos é igual a 1000 ml. É fácil, gente, tá bem? É uma relação bem direta. Então, eu já sei o que? Que o valor de V é 1000 ml.
tá ok? Então eu já tenho um volume. Só que observe bem, ele quer a concentração em número de mols por litro de solução. Então eu tenho que transformar isso aqui, ó, 1000 ml para litro. Eu sei que, ó, é fácil também. Veja, eu gosto de desenhar isso aqui porque os alunos nunca vão esquecer. Eu tenho 1 litro, aí eu tenho decilitro, eu tenho centilitro e tenho ml. Para chegar em litro, eu vou andar quantas casas? Ó, 1, 2, 3, da direita para a esquerda. Então, ó, 1, 2, 3. Então quer dizer que 1000 ml é o que? 1000 litros. Tá bem? Deixa eu pegar a borracha aqui. Então aprender a transformar, né? Deixa eu pegar aqui, viu, gente? Pronto. Então o N agora a gente já tem. O valor de V, né, em litros é 1 litro. O que é que está faltando agora? Está faltando a gente transformar, ó, 120 gramas de HCl para mol. Só que para isso eu vou ter que apagar aqui, hein? Deixa eu apagar esses valores aqui porque a gente vai utilizar, né? Então vamos lá. Olha, então veja como é que eu vou calcular a massa. Primeiro, para eu calcular 120 gramas, né, para mol, né, eu vou ter que fazer o seguinte: irei calcular a massa molecular do HCl. Como é que eu faço isso? Utilizando esses valores aqui, ó. Eu vou pegar veja, na fórmula molecular do ácido clorídrico eu tenho 1 grama, né? Tem 1 grama não, eu tenho um hidrogênio, um átomo de hidrogênio e um átomo de cloro. Então vou pegar que é esse valor aqui, referente ao hidrogênio, mais 35,5. Isso vai dar 36,5 gramas por mol, tá bem? Então quer dizer o que? Que 1 mol disso aqui tem 36,5 gramas. Tá bem? Isso significa que agora eu posso fazer uma relação. 1 mol equivale a 36,5 gramas de HCl. 120 gramas equivale a quanto? Aí veja, eu vou ter que fazer aqueles cálculos. Então, meio pelos extremos, né? Dá 36,5x igual a 120, né? Então, vou ter que dividir 120 por 36,5. Veja, para quem não tem habilidade matemática, né? Aí não vou utilizar a calculadora, mas a calculadora em momentos de prova não é permitida. Então, vou ter que utilizar as habilidades matemáticas aprendidas, né? Se você esqueceu, eu faço uma pequena revisão. Eu tenho que eliminar essa vírgula aqui, então vou multiplicar por 10. Por que por 10? Porque depois da vírgula só tem uma casa. Então por 10 aqui e também aqui, ó, por 10. Então vai ficar 1.200, né, dividido por 365. Tá ok? Então, ó, 1.200 dividido por 365. Aí você vai agora fazer o quê? Você vai recorrer às suas habilidades matemáticas. 1.200 dividido por 365. Tá bem? Isso você pode fazer o seguinte, ó, por 3. Tá ok? Então 365 vezes 3. Aí vai dar o quê? 1.095. Então 1.200 menos 1.095. Isso vai dar quanto? 105. Tá ok? Aí veja, eu agora 105 dividido por 365 não dá, né? Então eu coloco o que? Vírgula aqui. Então aqui, ó, vírgula, e agora multiplico por 2. Veja, está começando a ficar grande, né? Então a gente pode dizer o que? Aproximadamente 1.200 dividido por 365 é igual a 3,2. Tá ok?
Então isso aqui é a quantidade de mols, hein? Então esse valor de X aí é igual a 3,2 mols de HCl. Aí veja, agora ó, volta aqui. Eu vou voltar aqui. Por quê? Eu tenho que pegar ó, 3,2 mol, né? E dividir por quem? Por 1 litro. Só que aqui é fácil, né, gente? Dividir por 1 sempre é o valor, né? Anterior, né? Então, ó, a concentração em mols por litro, deixa eu apagar aqui. A gente tem um espaço aqui considerável. Você diz, é muito cálculo. Mas assim, é um roteiro que você vai seguir, tá bem? Deixa eu apagar aqui. É um roteiro, aí você acaba se acostumando. Pronto, vamos lá. Então, 3,2, ó, eu vou expressar 3,2 dividido por 1 dá 3,2 mol por litro. Isso significa o quê? Que a cada 1 litro de água eu tenho 3,2 mols de litro de HCl. A alternativa que mais está próxima aqui é a letra D, tá bem? Isso foi devido porque não foi igual a esse valor aqui. Porque nós fizemos uma aproximação, né? Lembra-se, né? Esse valor aqui é aproximado. Então vamos para a próxima questão. Calcule a concentração em mol por litro ou molaridade também, viu? Concentração molar também é conhecida como molaridade. Quando se falar em molaridade, você já pensa número de mols por volume de solução. De uma solução que foi preparada dissolvendo-se 118 gramas, né, de glicose em 1 litro, né, de solução. Então eu peguei esses 18 gramas de glicose e dissolvi em 1 litro de solução. Mas veja bem, ele quer a concentração em número de mols por volume de solução. Aqui você só tem a quantidade em massa. Então vamos transformar esses 18 gramas em número de mols. Como é que eu vou fazer isso? Ele já dá aqui, ó, a massa molar da glicose. Então significa o que? Que 1 mol de glicose é igual a 180 gramas. Então, ó, 18 gramas de glicose é igual, aí veja, meio pelos extremos, tá bem? Então X é igual a veja, eu vou fazer devagar aqui, senão o pessoal se atrapalha, né? As pessoas que têm dificuldade em matemática. Veja, meio pelos extremos, né? Então, ó, 180 vezes x igual 1 vezes 18, né? Dá 18. Então, x vai ser igual a 18 dividido por 180. Aí veja, como é que eu faço isso aqui? Aqui não precisa multiplicar por nada, hein? Porque não tem vírgula. Então, vou dividir 18 por 180. Não pode, né? Acrescenta o zero aqui, vírgula aqui. Aí agora dá. Então, isso aqui dá 0,1 mol. Tá bem? A glicose aqui, ela é o soluto, hein? Ela está em menor quantidade. A água é o solvente. Então, ele já deu outra facilidade aqui. Ele deu o volume de água, né? O volume de água é igual a 1 litro. Então, ó, utilizando essa formulazinha aqui, eu sei que o número de mols, ou seja, 18 gramas de glicose equivale a 0,1 mol. Tá bem? Então, ó, no lugar de N eu coloco o quê? Deixa eu colocar aqui, ó. No lugar de N eu vou colocar 0,1 mol. Qual é o volume aqui? O volume, ó, ele já deu na solução 1 litro dividido por 1. Então, ó, 0,1 dividido por 1 vai dar 0,1. Então, a letra A. Tá bem? Veja, esse aqui é interessante. Tá como quarta questão, mas aqui seria a terceira. O metal mercúrio é tóxico. É o Hg, hein? Mercúrio. É um metal líquido, hein? Pode ser absorvido, né, via gastrointestinal pelos animais e sua excreção é lenta.
Análise da água de um rio contaminado revelou uma concentração de 5,0 vezes 10 a menos 5. Esse resultado está em notação científica, mol por litro. Se a gente fosse transformar em números decimais, seria 0,00005, né? Porque, ó, 1, 2, 3, 4, 5 mol por litro de mercúrio. Aí veja, ele pergunta qual é a quantidade de mercúrio, né, em miligramas, se um garimpeiro, né, beber 250 ml dessa água. Veja só, vamos lá fazer uns cálculos aqui besta, ó. 1 litro, né, dessa água contém 0,0005 mol, tá bem? Isso aqui a gente já pode fazer o seguinte cálculo. Ou tem duas maneiras, né? Tem a maneira de utilizar a fórmula, que é mais sistemática, mas qual o problema? Você tem que decorar a fórmula. Vamos fazer pela fórmula. Veja, a fórmula de molaridade é o que? Número de mols, né? Opa, deixa eu apagar aqui, viu, gente? Número de mols, que é N, mas nessas aparece logo isso, N dividido por V. Ele deu aqui, né, a molaridade. A molaridade é esse valor aqui, né? Aí veja, ele deu o volume. Qual foi o volume, gente? 250 ml. Só que essa relação aqui, ó, tá em litros. Então vamos transformar isso aqui para litros. Então, ó, eu vou andar quantas casas de ml para litro? 1, 2, 3 casas. Por causa daquela relação, hein, gente? Eu sempre só relembrando. Você tá aqui, ó, ml, tá bem? E aqui você tá litro, ó. 1, 2, 3 casas. Então, ó, da direita para a esquerda, 1, 2, 3 casas. Então é 0,250 litros. Aí vamos agora a molaridade. Eu gosto de fazer assim, utilizando notação científica. Pode utilizar isso aqui também. No lugar de molaridade eu vou colocar o que? Vou colocar 5,0 vezes 10 a menos 5 mol por litro, igual. Aí veja, no lugar de N eu coloco o que? No lugar de N eu não coloco nada, porque é o que eu quero saber. Quantos mols existem em 250 ml de água? Ou seja, 0,250. Então 0,250 litros. Aí, ó, litro corta com litro daqui. Aí vai ser o que? Esse valor vezes esse. Então N, meio pelos extremos, hein? N, né? Aqui é 1. Então N vezes 1 dá N. Então 5 vezes esse valor aí. 5 vezes, né? Espera aí, viu, gente? 5 vezes 10 a menos 5 vezes 0,250. Isso vai dar quanto? Vai dar 1,25 vezes 10 a menos 5 mol. Tá bem? Para aqueles que têm dificuldade ainda, você vai pegar, ó, 5 vezes 0,250, tá bem? Aí isso daqui vai dar o quê? Vamos fazer, né? Então, ó, 0, né? 25, vai 2, dá 10, que dá 12, vai 1, 0, só com 1 dá 1. Aí, ó, 1, 2, 3 casas. Então, ó, 1, 2, 3 casas. Então, 1,25. Aí esse valor aqui, ó, você repete, vezes 10 a menos 5. Tá ok? Esse é o valor. Só que isso aqui é número de mols. Ele quer o quê? Quantidade em miligramas. Então vamos lá.
Deixa eu pegar aqui a borracha. Isso aqui já foi entendido. Deixa eu trocar aqui também a cor, só para ficar diferenciado. Veja, eu tenho que transformar esse valor aqui para grama, para grama, tá bem? Como é que eu vou fazer isso? Pela massa molar. Então, ó, ele deu que um mol, né, de Hg equivale a quantos gramas? 200 gramas. Se um mol equivale a 200 gramas, tá bem? Significa que eu posso transformar, fazer uma relação agora. 1,25 vezes 10 a menos 5 equivale a quantos gramas? Tá bem? Correlacionei, ó, mol com a massa molar. 1 mol equivale a 200 gramas. Estou pegando essa relação daqui, ó. 1 mol equivale de mercúrio. 1 mol de mercúrio equivale a 200 gramas. 1,25 vezes 10 a menos 5 mol equivale a quantos gramas? Então, ó, eu vou fazer meio pelos extremos, né? 1 vezes x dá x. Aí esse valor vezes 200, tá bem? Então vamos lá, 200 vezes 1,25. Tá ok? Então vai dar, ó, 201,25 vezes 10 a menos 5 gramas. Tá bem? Agora esse valor aqui, ó, vê outro cálculo. Essas questões de concentração, elas são assim, não tem como correr não, elas são cheias de cálculo. Você pode estar aí do outro lado reclamando, né? Poxa, é muito cálculo, mas é assim mesmo, não adianta reclamar, porque é dessa maneira mesmo. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, aqui é menos 5. Aí eu vou transformar agora esse valor. Veja, eu transformar esse valor aqui para grama é multiplicar por 1000. Por quê? Lembrando, ó, você está em grama, você quer ir para miligrama. Então eu vou andar, ó, 1, 2, 3 casas da esquerda para a direita. Então significa que eu vou multiplicar por 1000 isso aqui. Então, ó, isso aqui multiplicado por 1000 vai dar o quê? Veja lá os cálculos, hein? Vamos fazer assim, ó, 201,25, tá bem? Vezes 10 a menos 5 vezes 1000, né? O equivalente a 10 à terceira, porque são 3 zeros. Aí eu levo a terceira potência. Então, ó, potência de mesma base, aqui, ó, repete a base e somos expoentes. Então, 201,25 vezes 10, aí veja, menos 5 com mais 3. Então, aqui vai dar o quê? Que é só uma questão de matemática agora, viu, gente? Menos 5 com mais 3, então 10 elevado a menos 2. Aí o que? Miligrama. Só que veja, tá em não é que está em notação científica, está num valor que está vezes 10 a menos 2. Significa o que? Que eu vou andar 2 casas da esquerda para a direita. Por que da esquerda para a direita? Aqui é negativo. Então, ó, 2 casas. Tá bem? Então, ó, esse valor vai ser igual, tá bem, a 2,0125. Aí a gente vai atrás do número mais próximo, né? No caso aqui, na verdade seria igual a 2 miligramas, né? O mais próximo aqui seria a letra D. Só que eu vou dar uma conferida nessa questão, mas acredito aqui que às vezes ocorre muito da aproximação, hein, gente? Então seria a letra D. Aí veja, a gente vai ficar fazendo exercícios, né, com esses valores, ok?
Esses valores que eu digo assim, esse assunto de concentração molar, né? A molaridade é o que vimos hoje. É um assunto de suma importância também, você saber expressar a concentração em mol por litro. Muito obrigado e até a próxima.